Graças e paz, igreja, PG falando aqui. Vamos continuar o nosso capítulo 3. No vídeo anterior, vimos o que a própria Bíblia diz sobre si mesma, inspirada, suficiente e poderosa. Mas hoje vamos responder uma pergunta que vem antes de tudo isso. Como Deus se revela? Como Ele nos fala? E a resposta tem duas partes fundamentais, a revelação geral e a revelação especial. Pastor, se Deus quer falar com alguém, Ele não poderia simplesmente aparecer e falar direto? Essa é uma pergunta muito boa, mas tem um problema. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E nós somos cheios de pecado. De fato, espiritualmente, nós estamos mortos aos olhos de Deus. Para podermos nos relacionar com Deus novamente, nós precisamos nascer de novo. Mas nós vamos falar isso de forma mais específica em outros capítulos. Aqui eu queria mostrar para você que Deus continua se revelando ao homem, apesar do pecado do homem, o tempo todo de duas formas distintas. Uma delas está ao alcance de todos os seres humanos, em todos os lugares e em todos os tempos. E a outra é uma forma bem especial, mais clara, mais completa, e é nela que a Bíblia ocupa o papel central. Explica melhor. Ok, então vamos à primeira forma pela qual Deus se revela, que é chamada de revelação geral. Ela é geral porque está disponível para todos os seres humanos, em todos os lugares, em todos os tempos, sem exceção. Ela acontece principalmente por dois canais, a criação e a consciência humana. Vamos para o primeiro canal, que é a criação. No Salmo 19, 1 e 2 declara com poesia e precisão: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite anuncia conhecimento a outra noite. Em outras palavras, o universo inteiro é uma proclamação ininterrupta da existência e da grandeza de Deus. Cada estrela, cada montanha, cada célula viva grita que existe um Criador poderoso, sábio e bom. E o segundo canal de comunicação é a consciência humana. Romanos 1, 19 e 20 é muito claro. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos pelas coisas que foram criadas. Todo ser humano, em todo lugar, em todo momento, tem gravado na consciência o conhecimento de que Deus existe, que Ele é poderoso e que merece adoração. Isso é o que a gente chama de lei moral interior, que é Deus falando pela consciência do ser humano. Então peraí, pastor, com essas duas formas de revelação, ninguém pode dizer que nunca ouviu falar de Deus. Exatamente. E é por isso que Romanos 1,20 conclui que todos os seres humanos são indesculpáveis. A revelação geral é suficiente para que todos saibam que Deus existe e que merece adoração. Mas ela tem um limite muito sério que precisamos entender. Limite? Sim, ela tem um limite de conhecimento da parte de Deus. E o limite da revelação geral é esse. Ela condena o pecador porque mostra que Deus existe, que merece adoração, mas ela não é suficiente para a salvação. Ela não revela quem é Jesus Cristo. Ela não mostra o que é o Evangelho. Ela não explica como o pecado é perdoado, o que é graça ou como alguém pode ser justificado diante de Deus. Embora ela mostre e apresente as alianças de Deus, ela não explica o que são as alianças de Deus. Então peraí, pastor, olhar para as estrelas me diz que Deus existe, mas não me diz como ser salvo. Exatamente isso. A criação é como um mapa que mostra que existe um destino maravilhoso, mas não mostra o caminho para chegar lá. Para o caminho, precisamos da segunda forma de revelação. E qual é essa forma? A segunda forma pela qual Deus se revela é a revelação especial. Ela é especial porque não está disponível de forma natural para todos. É um ato gracioso de Deus de se comunicar de forma mais clara, completa e salvífica. E ela acontece de forma progressiva ao longo da história, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos e no clímax da história absoluto de tudo, por meio do próprio Filho de Deus. Hebreus 1, versículo 1 e 2 descreve essa progressão de forma magnífica. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus sempre falou, mas a revelação final, plena e definitiva é o próprio Jesus Cristo. Tudo o que veio antes apontava para ele. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber de tudo isso? Pois então, Deus deixou a Bíblia um registro escrito e inspirado dessa revelação especial, centrada em Cristo Jesus. João 17,17 nos diz que a palavra de Deus é a verdade. João 17,20 revela que pessoas creem em Cristo por intermédio da palavra. E em Efésios 1,13 confirma que ao ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da nossa
salvação e ao crermos, somos selados com o Espírito Santo. Então, peraí, pastor, só pela revelação especial é que eu posso ser salvo? Exatamente. E aqui chegamos a um ponto que precisa ficar absolutamente claro e gravado no nosso coração. Só pela palavra pregada, Deus traz vida espiritual. Não é pela emoção, não é pela experiência subjetiva, não é pela beleza do culto, ou pela intensidade ou quantidade de oração, mas é pela palavra proclamada, explicada. E a Bíblia é abundantemente exagerada nessa afirmação. Então não adianta só orar, tem que pregar. Tem sim. Em Ezequiel 37, 4-5, nos mostra que os ossos secos receberam o Espírito Santo quando a palavra foi pregada. Essa é uma imagem poderosa do que acontece espiritualmente quando a palavra de Deus é explicada com fidelidade. João 5,24 afirma: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Bonito, hein, pastor? E tem mais. Romanos 10,17 é muito mais direto. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tiago 1,18 complementa: quis ele, de seu próprio arbítrio, dar-nos novo nascimento pela palavra da verdade. E 1 Pedro 1,22-23 confirma: fomos regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mas, pastor, deixa eu entender um pouquinho melhor. A oração pelos perdidos, então, não conta nada. Conta, e conta muito. Orar pelos perdidos é bom e é necessário, mas sem a palavra pregada, explicada, não há fé nem conversão. Romanos 10,17 é claro: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, a oração pode preparar a boa terra, pode regar a boa terra, pode abrir portas para falarmos da palavra. Mas é a palavra de Deus que é a semente. É ela quem gera a fé. O instrumento que Deus escolheu para trazer vida não foi a nossa emoção, nem a nossa experiência subjetiva. Foi a sua própria palavra. E, pastor, então eu vou ter que estudar a Bíblia toda para poder salvar alguém? Primeiro, isso não devia ser um peso. Como a gente viu no vídeo anterior, você ficou até animado em estudar mais a palavra de Deus. Ah, sim, pastor, mas é que assim, poxa, eu vou ter que entender tudo para poder pregar? Então vai demorar anos para eu aprender a Bíblia toda para isso. Aí nós voltamos para 2 Timóteo 3,16-17 que vimos no vídeo anterior. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Quer dizer, um versículo bem explicado dentro do seu contexto, conforme todo o restante da Bíblia, já é suficiente para trazer vida para alguém. Aí fica mais fácil, muito mais fácil. E a gente ainda vai ver o tanto de outros poderes pela Bíblia que Deus nos dá para poder pregar. Mas por enquanto, meus irmãos, eu queria que nós lembrássemos que Deus não está em silêncio. Ele fala pela criação, pela consciência, de forma que ninguém tem desculpa de saber que Deus existe e está se revelando. Mas também fala de forma plena, salvífica e suficiente pela sua palavra escrita, que testemunha sobre Jesus Cristo. Então a revelação geral nos mostra que existe um Deus que merece adoração, e a revelação especial nos mostra o Deus que salva pecadores pela graça em Cristo. E por isso que nossa resposta deve ser ouvir, crer e obedecer. Então, pastor, ler a Bíblia é literalmente ouvir Deus falando comigo. Exatamente isso. E no próximo vídeo vamos aprofundar a questão da inspiração e da inerrância das Escrituras, entendendo em detalhes por que podemos confiar absolutamente na Bíblia. Porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.